Agradecemos à União Espírita Humberto de Campos por esse convite carinhoso. Ficamos muito felizes. É sempre bom estarmos juntos, fazendo troca de estudo, de pensamento, de vibrações. Convido também a todos os outros que quiserem conhecer o nosso canal no YouTube, Maristela Santos, uma playlist com diversos tipos de estudos também. Sempre disponibilizamos dessa maneira. O importante é estudarmos. Então, graças a Deus pela tecnologia, hoje não nos falta desculpa. Podemos não estar juntos fisicamente, mas já conhecemos um pouco da possibilidade, infinita dos nossos pensamentos e vibrações. Então, agradecemos, acima de tudo, a Deus por essa possibilidade. Como o companheiro nos falou, o tema é a intervenção dos espíritos, e nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos alguma dessas questões para abordarmos, para ver se é um tema muito utilizado na questão da mediunidade, da obsessão, mas muitas vezes falta a base do conhecimento para o entendimento das manifestações espirituais. Às vezes a pessoa parar para pensar, mas onde é que está o início disso tudo? Onde é que está a base da compreensão, desse raciocínio? Então está aqui no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz. Então lá na questão já 456 ele pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? Responda: podem vê-lo, já que estás constantemente rodeado por eles, cada um. Porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhes são diferentes, como estas, não se ocupam. Depois, na 459, Kardec pergunta se os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Ou seja, se eles interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí a resposta principal que nós aqui estamos buscando. E ele diz assim, espiritualidade: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que o de ordinário são eles que nos dirigem. Olha só essa resposta. A tal ponto que são eles que nos dirigem. Então, a gente sabe, imaginava que influenciava, mas a ponto de nos dirigir. Então, vamos tentar começar a compreender isso. Como é que isso se dá? Como é que vai dar essa influência? Como é que a gente vai falar de influência espiritual, fenômeno espiritual? Então, vamos à base. Primeiramente, se um espírito interfere na nossa vida, está tendo um processo aí que a gente chama de comunicabilidade com o plano espiritual, a questão da comunicação. Como é que essa comunicação vai ocorrer? A gente tem que entender essa base de comunicação. Nós temos que nos imaginarmos tanto encarnados como desencarnados. Nós estamos mergulhados todos no fluido cósmico universal, FCU, e singelamente chamamos. Então, o FCU é essa substância básica da criação que vai dar origem a todas as outras formas de criação. Então, é como eu costumo dizer, como se nós estivéssemos dentro de um grande aquário de fluido cósmico universal. Todos nós estamos mergulhados dentro desse fluido, encarnado e desencarnado. E o que acontece? É uma matéria muito sutil e elementar que tenha uma função de veicular os nossos pensamentos. O que é veicular? Transportar, se transformar em um veículo. Então vamos imaginar aqui essa questão, como é que vai veicular um pensamento. Eu costumo dizer, vamos imaginar a nossa mente aqui, a nossa cabeça. Nós somos espíritos imortais, neste momento, num corpo material. Mas nós não estamos trancafiados aqui dentro desse corpo. Apesar, a gente não está trancafiado. Nós irradiamos, o espírito irradia constantemente. Como a gente costuma dizer,
nós parecemos uma caixa assim com uma luz dentro, irradiando esses pensamentos. E o que seriam esses pensamentos na realidade? São os fluidos. É esse fluido que nós, né, estamos todos dentro dele. Então a gente começa a pensar assim: o fluido é justamente o veículo que põe em movimento a transmissão dos pensamentos dos espíritos. Então, nós pensamos e o fluido, costuma dizer, vamos imaginar que é um carrinho, né? Então ele vai transportar o nosso pensamento. Ele vai estabelecer de um espírito com outro uma comunicação com qualquer espírito, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado com desencarnado. É uma espécie como se fosse um telégrafo, né? Quem conheceu o telégrafo, um telégrafo universal, né? Uma comunicação universal, em que liga todos os mundos, todos os espíritos, né? Permite. Hoje nós vamos ver aqui pela internet, nós estamos nos comunicando com qualquer local do mundo. Então, é da mesma maneira, só que a gente considera comunicação dentro do planeta Terra. E aqui a gente está falando em qualquer lugar do universo. Nós vamos nos comunicar, os pensamentos, sendo carreados por esses fluidos. Esses fluidos têm características, né? Em si, eles são bons ou são ruins? Nós vamos lembrar aqui que os fluidos são neutros. Quem é que vai dar característica positiva ou negativa? Os nossos pensamentos. Então, se o fluido ele é neutro e ele está carregando para transmitir um pensamento meu positivo, ele é impregnado desse pensamento e se torna um fluido bom. Se o meu pensamento é um pensamento negativo, eu vou impregnar esse fluido passa a ser considerado um fluido negativo. Com a qualidade do fluido, então, independe ao infinito, né? Porque ele pode ser impregnado dos mais diferentes pensamentos dos espíritos. É muito interessante a gente começar a compreender que às vezes a gente vai e fala assim, puxa, eu estou num determinado lugar, eu senti uma sensação boa, uma sensação ruim. O que foi essa percepção? A percepção do fluido na sua qualidade, quando diz assim, daquela atmosfera fluídica. É o que nós chamamos de psicosfera. O que na realidade vai fazer essa psicosfera? A quantidade de pensamento predominante naquele lugar. Então, imaginemos uma sala onde 90% das pessoas pensam positivamente bem. Estão em oração, estão em pensamento elevado. Como será essa atmosfera psíquica? Positiva, agradável, vai me estimular a fé, vai me estimular o bem-estar, vai melhorar até a minha saúde. É quando a gente fala. Quando a gente está num ambiente que o percentual maior das pessoas estão com malícia, pensamentos negativos e por aí vai. Como é essa atmosfera? Ruim. A pessoa percebe. Como então nós começamos a perceber a necessidade de estarmos ligados. É como se nós já conseguíssemos, né, perceber o cheiro. Independente se o local é bonito ou feio. O cheiro não significa a psicosfera daquele ambiente. E, logicamente, como educados, nós não relatamos isso na casa de ninguém, né? Nós já sabemos que os fluidos estão ali, eles estão envolvidos, eles receberam essa predominância negativa pelo teor vibratório que os envolveu. E o que estabelece? Na realidade, o tempo todo nós absorvemos essas correntes mentais de uma maneira permanente. Nós não respiramos o tempo todo? Inspira, expira. Inspira, expira. As correntes mentais são da mesma maneira. Nós absorvemos correntes mentais, avaliamos, quando já tem condições de avaliar, nós avaliamos se ela é boa ou ruim, e depois nós vamos devolver. Quando nós devolvemos, nós já devolvemos com o nosso toque.
ou reforçamos aquela característica que ele chegou até nós, positivo ou negativo, ou modificamos aquela característica, porque eu posso receber aquele fluido, não gostar e na prece pedir, né, para que aquele pensamento seja modificado, que aquele ambiente seja por Jesus iluminado, serenado. Então a gente já vai com o pensamento entregando aquele ambiente que nos encontramos uma outra característica que também vai fazer parte daquele pensamento que se encontra ali. Ele já vai pesar, pode ser só um pensamento, mas já a gente começa a perceber que o tempo todo há uma troca. Então, eu recebo uma influência, um pensamento que me chega e retorno, e também da mesma maneira eu vou influenciar. E tem que entender isso, que é uma troca permanente. O tempo, não adianta que eu não vou ser influenciado. Vamos, nós recebemos influência o tempo todo. Se eu vou aceitar e vou confirmá-la, ou se eu vou registrar e devolvê-la diferente, isso é uma capacidade de cada um de nós. Isso que nós temos que compreender. E aí a gente fica pensando, mas como é que esses espíritos conseguem, então, além desse fluido, se comunicar com a gente, né? Nós vamos lembrar que a comunicação do plano espiritual, ela tanto pode ser ostensiva. O que é uma característica de uma comunicação ostensiva? É aquela que é patenteada, é quando a gente se dá pelo meio, a gente vai lembrar de Chico Xavier psicografando. Aí a gente pega a mensagem, a gente fala, olha só, aqui uma comunicação espiritual ostensiva. Quer dizer, chegou o ponto, né, de uma pintura, uma característica de psicofonia. Então, são os espíritos passando lá os seus pensamentos através de uma comunicação que é uma manifestação material e que para que ela ocorra, ela necessita sempre do médium, né, em condições de transmiti-la. Mas nós temos a comunicação oculta, que é o que este capítulo do livro vem tratar, particularmente. Como ocorrem as comunicações ocultas. Ela não vai vir escrita, não vai vir pela pintura, não vai vir pela fala, ela é de uma forma oculta que vai ser percebida. Ela é diferente. Quando você lê lá uma mensagem espiritual, todo mundo lê a mesma mensagem. Cada um vai interpretar, lógico, as suas possibilidades interpretativas, mas a mensagem é mais clara. Já essa oculta, ela é mais sutil, porque ela é percebida pela influência sutil que o espírito tenta transmitir. Nós vamos reparar que essa influência pode ser uma influência boa como uma influência má. E a gente vai lembrar, né, que o espírito, ele tem aquela... Quando a gente lembra lá do programa, né, do processo de comunicação, como é que ele ocorre, né? Como é que ocorre a comunicação? O espírito, o desencarnado, ele tem uma mensagem, né? A mensagem lá, na realidade, é conteúdo dos seus pensamentos. Ele não faz isso? Então, ele quer emitir um pensamento e essa mensagem é conteúdo dos seus pensamentos. Ele vai utilizar, então, um canal, porque no processo de comunicação nós temos o emissor, a mensagem, o canal e o receptor. O emissor é o espírito desencarnado. A mensagem é o conteúdo dos seus pensamentos. De novo, qual é o canal? Qual o canal que ele está utilizando? Qual o lugar pelo qual ele está veiculando aquilo ali? É o fluido. O fluido é o canal. Então a gente fala, qual o caminho que a gente está usando aqui para se comunicar quando usa um telefone? Qual o canal? Telefone. Então, nesse momento aqui, desse tipo de comunicação oculta, o canal é o fluido. Então, ele vai utilizar essa mensagem, vai passar a mensagem através do fluido, e o receptor é o espírito encarnado que está recebendo a mensagem. Está faltando uma questão. A questão é o feedback. Quando é que nós sabemos que a comunicação ocorreu? Quando há o feedback. Ou seja, quando é registrado a mensagem pelo receptor. Então, é quando a gente fala assim, o encarnado faz o registro, a gente fala assim,
puxa, eu senti de repente uma ideia sobre fulano, me veio uma emoção sobre um outro determinado assunto, ou senti uma saudade. Ou seja, o feedback é o encarnado registrando aquela mensagem, através da influência que foi exercida sobre ele. Isso é muito importante. Por isso, quanto mais a pessoa vai desenvolvendo as suas percepções, ele vai aprendendo a ouvir além da voz, ele vai ficando mais perceptivo com os canais, né, de influenciação. Porque é aquela antena, o médium principalmente é aquela antena bem grande. Então ele vai pegando aquilo ali e vai fazendo, vai dando feedback, ó, perceber essa mensagem. E como é que eu fico, né, naquela indecisão muitas vezes? Esse pensamento é meu ou é de um espírito? Às vezes o pensamento pode ser meu. Não é assim que as pessoas falam? Primeiramente, a gente entra muito nessa dúvida quando temos todo momento da vida nós temos um estímulo, né? Nós somos estimulados o tempo todo. Alguma coisa que nos vai fazer pensar para tomar uma decisão. As coisas mais simples, né? A gente vamos imaginar agora à noite, depois da reunião, né? Nós vamos jantar ou vamos lanchar, ou só vamos beber uma água, né? Ou vamos tomar um chá? Nós temos que decidir. O tempo todo nós somos impelidos a fazer decisões. Lógico, essa é uma decisão mais simples, mais ou menos, vai do nosso gosto aqui particular. Mas em algumas situações que nos impedem, né, um estímulo a ter uma decisão, Kardec questionou lá o plano espiritual e perguntou assim, né, como distinguir se o pensamento é meu de um espírito? Por que ele faz essa pergunta? Porque muitas vezes os pensamentos nos acordam num tempo só. Vem um montão de pensamento. A gente está lá numa estrada. Puxa vida, eu não sei mais chegar em tal local. Aí vem aquela ideia, não, eu me lembro sim, tinha que ir para a esquerda. Não, vai para a direita. Não, vai reto. Não, vai para... Peraí, o que é isso? O que é meu, o que não é meu? Geralmente, né, ele fala que os primeiros pensamentos que nos acordam em primeiro lugar são os nossos próprios pensamentos. É a nossa própria experiência. Então, vejamos aqui. Nós temos, cada um dentro de nós, o nosso arcabouço moral, que são as nossas experiências. Então, quando a vida nos estimula a tomar uma decisão, como é que eu respondo que fulano me perguntou isso e aquilo outro ali? Uma questão, às vezes, hoje em dia, tudo está tendo que tomar muito cuidado. Eu tenho as minhas experiências. Então, me acode. Se aquilo ali é da minha área, se aquilo ali eu estudo bastante, se aquilo ali eu conheço, aquela ideia me vem, aquela ideia é minha. Mas quando eu tenho esse estímulo de responder e não tenho as minhas experiências, eu paro. Quando eu paro, chegam as inspirações. Muitas vezes, eu peço essa inspiração. Pô, meu Deus, me ajuda nessa situação, que eu não sei como sair dessa situação, não. Não tenho experiência, não quero fazer bobagem. Me ajuda, Senhor. Olha só, então eu evoquei uma inspiração positiva que meu mentor espiritual, que meu guia espiritual possa me ajudar. Então ali, já não estou mais usando a minha experiência. Eu já estou usando, vai chegar o pensamento do espírito. Ou então não falo nada. Fico pensando assim, né? É o famoso pô, tô doido para ter uma cola. Nem sei que isso é uma evocação. Aí me chega um montão de ideia. Aí vem aquele camarada que fala a letra A, né, na hora do tá querendo fazer uma prova, não sabe a resposta, pergunta para o colega do lado, letra A, outra é B, não é C. Enfim, cada um vai dar uma opinião e você está à mercê daquilo, porque você não tem a sua própria experiência e nem soube evocar aquele que sabe, então você se colocou na posição de receber inúmeras outras respostas para aquela situação do qual foi estimulado. Então, nós chamamos isso aí de uma evocação inconsciente. E como é que nós vamos distinguir se o pensamento que me chegou, né, se é um pensamento espiritual, se é uma influência, se ela é boa ou se ela é má? Se ela vem de um bom espírito ou se ela vem de um mau espírito?
O espírito, né, a gente sabe, às vezes a gente fica pensando assim, será que isso é um aviso do meu benfeitor? Ou isso é uma perturbação? Como é que a gente vai aprender a discernir essa situação? A gente vai lembrar que um espírito bom ou mau, ele envolve o indivíduo assim, como se fosse um manto, interpenetrando o perispírito, né? Ele faz ali o que a gente chama de acasalamento fluídico, porque realmente eles se interpenetram. A gente imagina assim esse envolvimento com esse manto. Se esse espírito é um espírito bom, essa atuação, ela deixa aquela marca boa, de tranquilidade, de serenidade, uma coisa benfazeja. Se é um espírito leviano, um espírito ruim, aquela atuação, ele força e é uma atuação constrangedora, ele nos paralisa. É muito interessante isso. Porque o benfeitor espiritual não insiste, não. Ele vem lá, dá um aviso, você pediu, ele vai dar lá a opinião e não vai ficar paralisado ali, não. Já aquele espírito que fica muito num processo de insistência, de constrangimento, não é muito um espírito, pode estar querendo até ajudar, mas não é um bom espírito ainda. Então, às vezes, as pessoas falam assim, puxa, eu estava passando não sei aonde, perto de uma casa espírita, levei um tombo e caiu, acho que é meu benfeitor espiritual querendo que eu entre. Mas não é o benfeitor espiritual, tem um espírito querendo que você entre sim, mas não é benfeitor, porque benfeitor espiritual não faz com que ninguém caia. Então, a gente já começa a entender características, vai lembrar lá de Kardec, né, naquela classe dos espíritos. Então, ele não vai fazer isso. Então, por quê? Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio e porque ele sabe da lei de progresso que um dia nós vamos compreender e não precisa derrubar ninguém. Então, por isso, nós vamos ampliando essa nossa percepção, não precisa, né, ouvir por palavra, mas a gente começa a entender, apurar essa sensibilidade e ouvir um pouco além. Então, digamos assim, tem costumo dizer, né, tem um livro aqui que eu encontrei, não olhei para um lado, não olhei para o outro, não tem ninguém, eu só vi fulano deixando ele aqui. Aí vem aquela influência, leva ele para tua casa, se ele deixou aí porque ele não quer mais. Leva esse livro embora, aí não vai devolver nada, ele deve ter, ele saiu lá com 5 livros, ele tem um montão. Aí vem aquela outra influência, o livro não é teu, devolvo o que não é teu. Vai lá e entrega ele que ele não percebeu. Como é que nós vamos saber? Todo espírito bom são boas ideias. A ausência do bem já é um espírito mau. Então não precisa nem me mandar fazer uma coisa errada. Só a ausência do bem já significa um espírito que não é bom. É que você que sabe, ele deixou aí, né? Aquela coisa assim. Então, por isso que nós vamos, de uma certa maneira, aprendendo a discernir, a refletir, de vez de sermos mais impulsivos. A gente fala assim, calma, olha, chegou cola para a prova. Às vezes isso não é bom. Às vezes eu sei mais do que fulano que está tentando ali me dar uma cola. A gente tem que aprender a confiar na gente. Muitas vezes nós sabemos mais do que aquele espírito, aquele assunto, eu sei mais do que ele, do que aquele espírito. Quem é o espírito? É um desencarnado. Então, nós temos que ter essa capacidade de discernir. Essa ideia não me interessa mais, não. Já passei por isso aí. Então, vai ocorrer um arrastamento? Eles vão tentar nos influenciar? Vão influenciar para aquilo que eles querem. Mas esse arrastamento, ele é irresistível? Kardec perguntou lá no plano espiritual. Eles disseram não. O arrastamento existe, mas não é irresistível. Ou seja, nós precisamos aprender a discernir esse tom psíquico, fazermos as nossas escolhas dentro dos nossos conhecimentos da lei de Deus e termos resistência para falar, não, eu vou. Não tem gente que é insistente? Vamos. Não. Mas vamos. Não, obrigado, já falei, vamos. Não. Então o outro desiste de chamar, porque ele percebe naquela criatura a segurança para manter o que ele está falando, que não vai aceitar aquele tipo de opinião. E qual é a finalidade desses espíritos, às vezes, nos influenciarem o mal? Tem alguma finalidade?
Na realidade, a finalidade é para nos fazer sofrer, que nem eles sofrem. O objetivo é só esse. Quem é o espírito desencarnado foi alguém encarnado. Não é porque ele morreu, desencarnou, que ele se transformou num anjo. Ele é aquilo que ele era. Como é que ele é? Era uma criatura fofoqueira? Era uma criatura ressentida? Era uma criatura maliciosa? Era uma pessoa invejosa? Era uma pessoa que desejava o mal para todo mundo? Vamos mudar. Aí a gente começa a compreender. Então, às vezes, ele está influenciando negativamente por uma questão pessoal, é comigo. Às vezes não é pessoal. São aqueles espíritos que a gente fala que a maioria das vezes ele é atraído por aquele ambiente. Né? Ele não tem um motivo determinado com ninguém. Né? Ele gosta de tumultuar, de perturbar. Então, foi o próprio ambiente que está ali autorado, às vezes aquele ambiente numa própria casa, numa família, onde o tempo todo tem briga, uma família que o tempo todo se usa a palavra lá de baixo calão, de atração ruim, a televisão é ligada o tempo todo, né, no noticiário dos mais desagradáveis. É lógico que os espíritos são atraídos. Então, eles estão ali no ambiente. Então é aquela chave que some, aquele negócio que você quer sair, procura e não acha, aquele outro negócio. Ele para testar o quê? A paciência. Ele está ali para perturbar. São perturbações e muitos estão levando até que uma brincadeira. É muito. Eles gostam de que a gente chama, né, antigamente, pregar peça, né? Então, é aquela pessoa que vai nos surgir para nos provocar, vai nos irritar, é aquela palavra jogada, né? Mal jogado e cai na gente, aquela influência, te vai deixar falar com você assim? Olha só a influência. Aí a gente responde que, olha só, eu não sou mais de briga. Não sou mais de briga. Vai falar do jeito que quiser, eu não ligo. Porque isso aqui é um teste de paciência. Lembra no colégio, né, quando a gente hoje em dia chama bullying, né? Antigamente a gente levava lá um apelido, quanto mais a gente ligasse para aquele apelido, mais o outro provocava. A gente fazia de conta que não estava ligando, o outro até esquecia. Mas quanto mais você briga com aquilo ali vai piorando. E muitas das vezes é pessoal, sim. Aquela influência é determinada por uma animosidade pessoal nesta encarnação, porque a gente às vezes cria problema com quem não sabe quem é, né? Os problemas têm uma hora para começar. A gente sabe até o dia que começou, a hora, com quem foi, mas não tem hora para acabar. Às vezes acaba com a gente. Fala, acabou. Falei, ela falou, fulano falou, acabou. Acabou para a gente. Você não sabe como é que é aquela alma ali. De repente, aquilo vai dar pano para Amanda, né? Assim que a gente fala, a gente pensa, tem pano para Amanda. Vai dar várias encarnações. O fulano não consegue digerir aquilo ali. Por isso que nós temos que ser muito cuidadosos. Uma coisa boba que depois vai se esquecer até onde é que está a origem, vai prosseguir por muito tempo. Então, são esses inimigos que nós criamos, né? Sempre, às vezes é uma vingança, geralmente, né, são certamente com relações que nós já tivemos nessa existência e existências precedentes. E a gente fala, né, que obsessão por justa causa são as mais difíceis de lidar. Às vezes é o amor enlouquecido. Amava demais a pessoa e quando a gente contraria aquela criatura, fulano entra num processo de obsessão. Às vezes a relação de amor é fácil entrar, mas não é fácil sair. Então tem pessoas, né, a gente costuma dizer, olha, para sair de uma relação dessa vai ser difícil. Lá não deixa barato, não. Então a gente tem que, para sair, tem que sair com muito cuidado. Não corta, porque não vai dar. Tenta desatar, muitas coisas a gente tem que relevar para que aquilo não se torne um processo de obsessão seríssimo. Então a gente lembra que o espírito ele não se transforma após a morte, como Kardec nos diz lá na questão 997 do Livro dos Espíritos, ele vai só mudar quando ele se transformar. Ou pelo estudo, pela reflexão, se não der jeito, não tem jeito mesmo,
será pelo sofrimento. Mas que vai mudar, todos nós vamos mudar. E aí a gente pergunta, como é que esses espíritos fazem isso, então? Como é que eles conseguem chegar a esse processo de nos tirar do sério, muitas vezes? Não é assim? Que a gente fala, pô, ali é típico, fulano está numa situação de influência espiritual. Mas às vezes ela é tão sutil, quem está de fora percebe, mas quem está na situação não percebe. São situações pequenas, mas está na perturbação. Entrou no processo de perturbação e para sair é difícil, porque a gente costuma falar, né? Ninguém engasga com um caroço de abacate, já viu? Engasgar com outro caroço. De abacate, não. Coisa grande chama atenção. Essas pequenininhas é que a gente cai. A pessoa se acha segura demais, é onde ela vai cair. Por isso, a necessidade de vigilância que a gente tem. Então, a gente pergunta assim, eles criam uma situação para me influenciar? Eles tanto podem criar uma situação para me influenciar, um estímulo que vai me influenciar aquilo ali, como, a maior das vezes, eles aproveitam uma circunstância que está acontecendo, que é uma ocorrência natural. Então, é quando a gente fala que esses espíritos, eles potencializam os nossos desejos, eles amplificam esses desejos, porque o desejo já existe dentro da gente. Nós temos que entender que o espírito, ele não pode, na sua influência, conseguir levar uma alma boa a fazer uma coisa ruim. Não vai conseguir. Mas quando a gente fala assim, puxa, o espírito conseguiu que eu falasse daquela maneira, porque aquilo estava dentro de mim, do meu coração. Porque do nada não sai nada, só sai de onde tem. Então, ele conseguiu acionar o que tem dentro de mim. Ele não pode acionar uma coisa que não tem dentro de mim. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala, Pai, né, nos proteja, nos afaste da tentação, a tentação existe dentro da gente. O espírito, ele sabe reconhecer direitinho qual o teu ponto de perturbação. E ele vai ali certinho. Ele vai potencializar aquela sua tendência, né, até para desabrochar. No livro Sexo e Destino, de psicografia de Chico Xavier, autoria de André Luiz, tem uma passagem, um personagem chamado Cláudio. Então, o espírito chega perto do Cláudio e fica assim, bebê, meu caro, bebê, meu caro, vamos beber. O espírito ficava ali no bebê. Aí ele começava a ter aquela... Daqui a pouco ele levanta da cadeira e vai pegar a bebida. Vejamos bem, ele já tem dentro dele esse germe do vício da bebida. Muitas vezes o germe está até imanifesto, mas existe. Por isso que a gente fala, não se brinca dando bebida para a criança. A gente não sabe ali se é a reencarnação de alguém com determinado vício. Ah, é só uma brincadeirinha. É um germe, mas ela tem dentro dela o germe. Bate uma gotinha para aquilo ali, ó, pulsar novamente. E ela veio para esquecer daquilo ali. Então nós temos que... a tentação é o fruto das nossas questões mentais, da nossa própria criação. Nós vamos precisar, então, como a gente fala, né, reforçar a fragilidade. Então, um espírito vai influenciar uma pessoa que não suporta cigarro, cheiro de cigarro a fumar, não vai conseguir. Mas se a pessoa já tem tendência, já fumou, tem aquele germe de atrás da encarnação, ele pode conseguir pela sua insistência. Olha como é que ele faz. Então ele vai potencializar aquilo que já existe. É isso que a gente tem. Ele não cria naquilo que não pode criar. Então quando o espírito tem resistência e consciência, a alma, ele não consegue. A dona Ivone fala isso muito bem no livro, para quem quiser estudar, Devassando do Invisível, principalmente o último capítulo, capítulo 10, que tem como título Os Grandes Segredos do Além. Então, ela vai falar, ela vai ter uma passagem importantíssima de como é que foi essa influenciação. Então, nós vamos ver a questão do cuidado de atravessar uma rua, de estar mais vigilante.
como é que esses espíritos podem. A Ivone fala ali da manifestação espiritual, é quase, né, para influenciar uma pessoa que está desorientada a atravessar uma rua no meio de um trânsito e tem um acidente, uma queda, porque a pessoa que frequenta lá um botequim, o que eu acho que vai encontrar no botequim? Né? A gente começa a ser mais. Botar a cabeça. Quem está lá no botequim? Quem gosta de beber? Que tipo de espírito deve estar ali? Aí você vai para lá, aí não quer se influenciar. Deixa eu tomar aqui a minha bebidinha sem sofrer influenciação. Dá para fazer uma pressa assim? Não dá, né? A gente tem que ser mais coerente. Você está na chuva para se molhar, meu querido. Então a gente começa a perceber o grau de responsabilidade dos lugares que a gente entra. Que tipo daquilo ali. Então tem que ter muita segurança, que a gente fala, né? Tem que ter muita confiança no altar. E a gente não tem sempre. Aquele que nem Paulo de Tarso falou, aquele que está em pé, olha e não cai, porque o nosso compromisso atrás é muito maior do que o nosso futuro, que nos aguarda. Então, o nosso pé ainda está muito no barro. Então, eu não vou brincar com aquilo que eu posso cair, porque eu não confio totalmente nas minhas possibilidades de resistência. Então, muitas dessas situações de encarnações e essas influências vêm para testar nossa resistência, né, sobre aquele vício, sobre aquela situação, para sabermos dizer não. E Kardec também pergunta, né, por que Deus permite que esses espíritos nos influenciem mal? Aí ele fala, primeiramente, nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz por conta própria. Eles são só instrumentos da lei que põem em prova nossa fidelidade a Deus. Então, olha só. Da mesma maneira, às vezes você está lá num grupo e alguém pergunta assim, quem é que vai lá falar com fulano? Está precisando ir lá chamar atenção. Tem um que fala, deixa que eu vou lá e resolvo isso tudo. Não tem? Ou então, em determinada situação, pô, mas fulano, aquele vizinho está lhe incomodando, vem alguém, pode deixar que eu vou lá, vou falar para ele. É o famoso bucha de canhão. Ele mesmo se candidata a ir lá na frente. Tem espírito também que, da mesma maneira, quer ser o justiceiro kármico. Né? Ele não tem nada com aquela história, com aquele espírito ali. Mas ele fala, eu sei da história espiritual dele. Ó, ele fez isso, acontece. Deixa que eu vou lá perturbar ele. Ele toma aquele cargo. O outro está devendo. E quando a gente transgride a lei de Deus, a gente assinou uma promissória em branco. Vai vir alguém fazer cobrança. Às vezes o próprio dono da promissória nem tem mais interesse nessa cobrança, porque ele está anos-luz à frente, mas a promissória fica lá na lei. Então vai lá o justiceiro kármico, deixa eu ir lá cobrar isso aqui. Não é cobrar porque ele quer, porque é dele, porque é da índole dele ainda ser daquela maneira. E essa permissão, digamos assim, vai ser um instrumento da lei, aquele espírito, como qualquer outro, para colocar à prova a nossa fidelidade a Deus. Porque ser fiel a Deus, quando está dia de sol e a gente está cantando, né, músicas elevadas, está achando tudo muito lindo, é fácil. A gente vê a fidelidade a Deus nos momentos de tempestade e de grande perturbação. Aí é aquela hora que a criatura começa, o momento do testemunho, né, ela começa a sofrer influência negativa e como é que ela começa a pensar? Eu sou uma abandonada, tudo acontece comigo, eu rezo, nada me ajuda. Eu vou desistir. Chega até a pensar em desistir da vida. Tá aí. Chegou ao ponto que o espírito queria. Esse sentimento de desvalia, de desânimo, desesperança, vai levar a esse raciocínio de abandono pela vida. Então, aqui o espírito é só um instrumento. Vamos ver se ele é fiel mesmo. Vamos ver se ele continua confiando em tudo aquilo que ele estudou. Vamos ver, né, se ele consegue se manter aqui na hora da tempestade. A gente não lembra lá de Jesus com Pedro, né, que Pedro queria andar nas águas, Jesus falou, vem, ele começou, bateu um vento, Pedro deu lá um tremelique, pá, afundou. O que deu no Pedro? Medo. Veio um vento, ele teve medo, caiu. Jesus falou, né?
Cadê a tua fé, né? Porque foi a hora que ele perdeu o contato com Jesus. Ele passou a observar os ventos. A gente começar a parar para observar os ventos, esses espíritos que vêm de tudo que é lugar, nós vamos nos afundar. É um medo. Por isso a manutenção, o pensamento o tempo todo com Jesus. É olhar mesmo para atravessar aquilo ali, não dá para brincar, que a gente lá não está andando em cima das águas por nossa conta. Naquele momento ali de Pedro era por Jesus. Muitas vezes nós estamos caminhando porque Jesus está nos sustentando, literalmente. Então não podemos, ao mesmo tempo, querer ser sustentado por Jesus e ficar um lado e o outro procurando vento, batendo diferente. Então a gente começa a ter essa questão de responsabilidade. E é quando a gente lembra, né? Estou atravessando um deserto, não tem aplauso, você está sozinho, é a gente e Jesus. Lembrando o tempo todo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O salmo ali, eu fico com o salmo na minha mente. Então, quando a gente está bem, a gente vai na casa espírita, assiste reunião de casa espírita, pega livro espírita. Quando eu estou mal, aí mesmo é que eu não posso faltar reunião, não posso deixar de ler nem de fazer prece. Para a gente entender, para nós nos mantermos com esse tipo de sustentação, isso é imprescindível. É isso que nos sustenta. Nossa sustentação é com o Cristo. E a gente se pergunta, como é que eu atraí esse espírito? Eu não chamei ele para perto de mim, eu não fiz nada, né? Mas se essas influências espirituais ocorrem com a gente, elas atuam, essas más influências, é que de alguma maneira nós as atraímos, nós a desejamos. Nós vamos lembrar aqui, nós lembramos que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, não é? Qual é a regra? Lei de sintonia e afinidade. Emmanuel fala assim, olha, tudo na vida é afinidade e comunhão sobre as leis magnéticas que presidem os fenômenos. Aí está a regra da manifestação espírita. Não é outra coisa senão a própria lei das atrações e afinidades. Então, nós nos atraímos por essa afinidade. Um tem o que o... As pessoas estão se alimentando. A gente fala assim, puxa, coitado de fulano, tá com a situação. Não. Tá por afinidade mesmo. Às vezes a gente fala, eu não acredito que eu estou nessa casa, nasci com fulano, com Beltrano, nasceu na casa certinho, uma questão de afinidade. Nós somos afins. Eu posso não reparar, mas nós somos afins. Mas quando a gente está numa situação de afinidade, que ela é magnética, que ela é mecânica, e nós não queremos mais esse tipo de afinidade, nós possuímos o recurso da sintonia. A gente vai lembrar, né? Eu sempre falo lá daquele dial do rádio. A gente vai lá no rádio e escolhe uma estação de rádio que eu gosto. Aí eu vou na minha mente, eu estou numa afinidade, estou lá escutando tudo que eu não quero mais aquele tipo de pensamento. Aí eu entro na minha sintonia de dial, elevo para entrar numa vibração melhor. Quando eu faço uma prece, peço um socorro, entro em meditação para conversar com o guia mentor espiritual, começo a imaginar Jesus, Maria me acolher. Olha como é que a gente vai elevando. Então, independente da nossa afinidade, ainda por nossas questões, dos nossos débitos, nós já podemos nos sairmos da situação por sintonia. Então, eu sintonizo com o que é bom, com o que é belo e com o que é saudável. Eu busco. Então, se eu estou lá numa afinidade com um montão de gente, com um papo que não tem mais, já estou há 5 minutos perdendo tempo, falo, então tá, gente, tchau. E vou entrar num livro que vai elevar, eu vou entrar numa outra sintonia de pensamento. Então, isso é possível? Sim, é possível. Então, ela é buscada. Nós temos que entender que nós temos que nos perguntar que faixa que eu estou sintonizado quando o negócio não está bom. Então, como é que eu atraí esse espírito? Eu evoquei. A gente acha que evocação é chamar o espírito. Não. Eu evoco o espírito quando eu penso como ele, como eu sinto como ele. Então, nós não falamos que nós irradiamos o tempo todo os nossos pensamentos assim, né? Nós não estamos aqui trancados nessa caixa. Nós irradiamos.
que acontece no plano espiritual? Eles leem os nossos pensamentos como um livro aberto. E para o espírito não tem máscara, não. Que aqui entre nós a gente pode, né, fazer uma cara de inteligente, botar um óculos, fazer cara de sisudo e enganar o outro. Mas no plano espiritual não tem essa situação. Ele sabe o que você está pensando, mesmo falando palavras bonitas. Então, o que acontece lá? Ó, ele pensa que nem eu penso, ó, ele sente que nem eu sinto. Então, ele se aproxima. Então, a nossa mente funciona como um outdoor, né? Colocando, irradiando o tempo todo a força do meu pensamento, que é criador. Eu penso sempre naquilo. Paz, paz, paz. Tem outro que pensa guerra, guerra, guerra. E cada um vai atrair por afinidade aquilo que ele pensa, que ele deseja, que ele alimenta, né? O pensamento vai criando aquelas imagens. E aí a gente fala, poxa, mas como é que eu vou fazer então para repelir essa influência desses maus espíritos, neutralizar? Bem, se nós sabemos que na realidade, esse pensamento nosso está dentro da gente, está sendo irradiado por uma fonte contínua, que é o nosso perispírito. Eu costumo dizer, né, que o perispírito, ele é um famoso boca de sandália, um bocão grande, ele conta tudo que a gente pensa. Então, e ele não para, é uma fonte. Imagina uma fonte de água, a fonte fluídica, o tempo todo a gente absorve e joga para a atmosfera, recolhe pensamento, envia pensamento, recolhe pensamento, envia pensamento. Então ele vai colocando ali, é o que a gente diz, algumas pessoas chamam de aura, né? A formação dos nossos pensamentos que vão atrair outros espíritos. Então, o que eu posso mudar? Quando a gente tem um problema aqui fora, a gente muda a capa de um livro, não é? Tá velho, muda. Lá dentro, como é que eu vou mudar? Eu tenho que mudar a causa. E qual é a causa? É a forma do meu pensar. É a forma do meu sentir. Não tem mais nada a fazer. A gente costuma contar, tá lá numa cozinha suja, você acabou de fazer lá uma comida que atraiu muita mosca. Você bota a mosca para fora no vasculhante, daqui a pouco ela entra para outra, daqui a pouco ela entra para outra, e você vai ficar a vida inteira botando mosca para fora, quando na realidade você tinha que pegar um saquinho de lixo, recolher e limpar a tua pia. Porque a causa daquelas moscas estarem ali é o teu lixo. É aquele odor. Quando você elimina aquilo, aquilo também para. Então somos nós. Se eu não quero mais aquele tipo de companhia espiritual, tipo XI, XJ, X não sei o quê, eu tenho que mudar isso que tem dentro de mim. Isso é problema meu. Isso não tem ninguém que possa fazer essa situação. Nós atraímos vibrações sempre similares. Então, eu preciso purificar a minha fonte fluídica com qualidades que sejam repulsoras daquele tipo de influência, né? Eu estou me lembrando aqui, ó, que a pessoa chegou para o Chico Xavier e falou assim: Chico, estou com um espírito ruim encostado em mim, tira ele de mim. Aí Chico respondeu: uai, gente, para que tirar o espírito? Vamos evangelizar-nos todos juntos, encarnados e desencarnados. Ou seja, deixa o espírito ali. Muitas vezes numa casa espírita, a pessoa vai com esse propósito, o espírito fica na casa, é apresentado um projeto novo de trabalho, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai crescer. E aquele que se dizia lá perturbado, obsediado, vai para a rua e vai arranjar mais 7, que nem aquela passagem que Jesus contou. Porque a fonte dele é que vai fazer aquela atração. Está dentro dele. Então, enquanto ele não se modificar internamente, ele continua atraindo. Na hora que ele muda, vem um pensamento ruim, deixa eu entrar aqui numa prece, ele vai mudando, ele vai atraindo fluidos que pensem como ele. Então, o que é contrário não se afiniza. A combinação são dos fluidos similares, daqueles que pensam como a gente pensa. Bem, em função do tempo, temos que ter responsabilidade. Nós vamos encerrar lembrando aqui, né, do livro, uma obra mediúnica
Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é o patrono da casa, na lição chamada Lição da Vigilância. Nós só vamos trazer alguns trechos onde Jesus estava lá com os discípulos e ele começa a observar os seus companheiros e pergunta assim: o que os homens dizem ao meu respeito? E aí respondem a Jesus, né? Cada um foi lá respondendo. João respondeu que eles tinham em conta de Elias. Achavam que Jesus era Elias que regressou. Simão Zelote disse que alguns habitantes lá de Tiberíades acreditavam que Jesus era o mesmo João Batista ressuscitado. E Tiago contou que ouviu os judeus dizendo que presumiu que Jesus era o profeta Jeremias. Então Jesus ficou ouvindo aquilo ali, percebeu que os homens dividiam as suas opiniões, mas ele perguntou assim: vós que tendes comungado comigo a todos os instantes, o que dizes que sou? Aí ele já vai fazer uma pergunta direta aos discípulos que convivem com ele, né? Olha que interessante, já é uma outra pergunta. Aí Simão Pedro, impulsionado por uma energia superior, reparem bem, olha a influência que positiva, exclamou comovidamente: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus respondeu: bem-aventurado seja tu, Simão, envolveu, porque não foi a carne que te revelou, ou seja, não foi a tua própria experiência que você tem, a tua memória, a tua inteligência, estas verdades, mas meu Pai que está nos céus. Neste momento entregaste a Deus o coração e falaste a sua voz. Bendito sejas, pois começa a edificar no Espírito a fonte da fé viva. E daí para lá eles continuam. Depois Jesus começa a falar aos discípulos que as horas tormentosas estão se aproximando. Então ele falou: olha, é indispensável que eu sofra, e não tardará muito o escândalo que há de me envolver em malhas sombrias. E aí Filipe perguntou assim: mestre, como pode ser isso, se sois o modelo supremo de bondade? O sofrimento será então um prêmio às vossas obras de amor e sacrifício? Aí ele respondeu: vim ao mundo para dar um bom trabalho, não posso ter outra vontade que não seja daquele que me enviou. O tempo todo Jesus coloca isso. Tenho que dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Depois ele continua dizendo, né? Ele vai dando um montão de exemplos, os apóstolos ficaram surpresos e ele continua: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra agora. Então, muita gente está esperando sempre por triunfo, né? Ah, eu vou obter vitória. O que é vitória? Triunfo? O triunfo é todo mundo, né, ganhando alguma coisa? Olha a marca de Jesus. Olha que tipo de triunfo é fazer a vontade do Pai. Então ele fala: nos derradeiros mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com sofrimento a vitória sagrada. Então ele vai ensinar a gente a passar pela porta estreita da redenção. Lá, portanto, ele continua dizendo, né, que ele vai revelar que sofre, que é preciso fazer. Foi aí que Simão Pedro, aquele que lá a gente leu, que no momento ele foi impulsionado por uma energia superior. Jesus, quando começa a falar o que vai acontecer, Simão Pedro modificou a atitude mental. Aqui bem claro. Modificou a atitude mental do primeiro momento, deixando-se conduzir na esteira das concepções falíveis do seu sentimento de homem, e aproximou-se de Messias e falou-lhe: mestre, convém não exagerar das vossas palavras. Não podemos acreditar que tereis de sofrer semelhantes martírios. Onde estaria Deus, então, com a justiça dos céus? Os fatos que nos deixais entrever viriam demonstrar que o Pai não é tão justo. Olha que antes ele falou Filho de Deus vivo. Aí agora ele fala que o Pai não é justo.
que Jesus responde? Exclamou Jesus: Pedro, retira essas palavras. Olha o que ele fala: retira essas palavras, com a serenidade enérgica de Jesus. Imagina a autoridade moral ali. Queres também tentar-me como os adversários do Evangelho? Será que também tu não me entendes, compreendendo somente as coisas dos homens, longe das revelações de Deus? Aparta-te de mim, pois nesse instante falas pelo espírito do mal. Olha, que antes ele falava, né? Entregaste, revelou as tuas verdades, que não foi a carne, mas meu Pai. Agora ele fala, falas pelo espírito do mal. Olha como é que mudou a história. E aí, depois ele terminou: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga meus passos. Naquele momento, né? Pedro ficou cabisbaixo, triste, não conseguia compreender o motivo. Ele gostava tanto de Jesus, né? Mas Jesus foi tão severo com ele na frente. Ele ficou assim, pensando. Será que o mestre me perdoara? Era sincero. Aí ele não aguentou, se aproximou de Jesus e interrogou: mestre, por que razão mandaste retirar as palavras em que eu vos demonstrei o meu zelo de discípulo sincero? Alguns minutos antes, não haveis afirmado que eu trazia aos companheiros as inspirações de Deus? Por que motivo logo após me designáveis como intérprete dos inimigos da luz? Aí o Messias respondeu bondosamente: Simão, ainda não aprendeste toda a extensão da necessidade de vigilância. A criatura na terra precisa aproveitar as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigie o teu espírito ao longo do caminho. Agora, prestem atenção. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu na jornada do mundo. Também basta, às vezes, uma palavra, não é nem um pensamento, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna para que a alma do homem seja conduzido ao estacionamento e ao desespero das trevas por sua própria imprevidência. Ou seja, a gente vai rezando, orando, pedindo, vai subindo aquele morro, né? O esforço para nos manter naquela vibração que a gente falou, que a gente escolheu, né? Aquela sintonia mais alta. Uma palavrinha fútil, uma palavrinha menos feliz, montanha abaixo, cai tudo. Despenhadeira, ele usa a expressão despenhadeira. Então ele fala aqui, olha, vai para o desespero das trevas por sua própria imprevidência. Nesse terreno, Pedro, o discípulo do Evangelho terá imenso trabalho a realizar, porque pelo reino de Deus é preciso resistir às tentações dos entes mais amados na terra, os quais, embora ocupando o nosso coração, ainda não podem entender as conquistas santificadas do céu. Ou seja, resistir às tentações dos entes mais amados. Pedro era muito amado por Jesus. Muitas vezes essa tentação nos chega das pessoas que mais amamos. Então, mas tudo que o outro nos traz é como se fosse um presente. E a gente fala, esse eu não quero mais. Obrigado pela sua intenção, mas isso não me interessa. Então é quando a gente começa a compreender que é imprescindível o nosso discernimento. As influências nos chegarão, mas o discernimento dessas influências corre por nossa conta. Aceitá-las ou não aceitá-las é por nossa conta e risco. Sempre existiram e vão continuar existindo como um teste para sabermos a nossa resistência, a nossa fidelidade a Deus, o nosso discernimento vai aprendendo. É quando a gente acorda e fala assim, às vezes a influência foi durante o momento do sono, não foi só no momento de vigília. A gente já foi gente que acorda, nossa, eu já acordei com uma vontade, hoje eu acordei azedo, opa, não foi dormir. Quem que foi azedo aí? Botou vinagre no leite? Então é a hora de a gente entrar em prece. Se a gente perceber
que começou a entrar em processo de perturbação, de mau humor, desalento, desesperança, pensando em doença, pensando em bobagem, está mais do que claro. Nós temos como nos livrar, não é o outro que vai livrar, somos nós. Então é dentro de nós que tem que ser mudado. Então eu vou falar, eu devo estar pensando nisso, sou eu que estou atraindo. Então vou modificar essa fonte interna através dos bons pensamentos, da oração e do socorro, pedido de socorro espiritual. Os nossos guias e mentores sempre estarão prontos a nos ajudar, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, que nós tenhamos boa vontade, humildade, pedir socorro, nos engajarmos em serviços do bem, porque o bem atrai bons espíritos vão atraindo cada vez mais outros bons espíritos que são completamente contrários aos espíritos que pensam diferente. Por isso, cada vez mais nós vamos andando, né, naquele grupo que pensa parecido, porque nós temos que ter muita vigilância, porque basta um pensamento menos digno para nós retornarmos e cairmos em situação que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para nos levantar. Não é difícil quando a gente cai? Subir é difícil. Agora, para cair é rapidinho. Como a gente demora para subir quando está numa situação ruim espiritualmente a nossa alma. Então a gente vai naquele esforço, vai rezando, vai orando, vai pedindo a Deus, Deus me proteja, me ilumine e afaste a tentação que existe dentro de mim, que eu tenha resistência e coragem de olhá-la e combatê-la, entendendo que a decisão é minha. É essa responsabilidade de consciência que o espírito precisa ter. Nós não somos mais enganados, não tem mais aqui ninguém enganado. O tempo todo nós respondemos a forças, ou positivas ou negativas. A decisão é nossa. Que a nossa decisão, então, seja mantermos o nosso pensamento em Jesus, com suas inspirações, junto aos amigos e mentores espirituais. E, acima de tudo, proclamando: nós somos de Deus, estamos com Deus, confiamos em Deus e prosseguiremos o nosso caminho até chegarmos ao Pai, caminhando com Jesus. Muita paz a todos, muita paz sempre. Graças a Deus.